Talvez você ache que Pentecostes foi só um evento. Não foi. Existe um poder quando nós celebramos Pentecostes. Toda vez que nós celebramos Pentecostes, nós nos tornamos uma igreja imparável. Já ouviu esse termo? Imparável. Pois toda vez que nós celebramos Pentecostes, nós temos a possibilidade de recebermos a graça, o favor, a unção e nos tornarmos uma igreja imparável. Abra a tua Bíblia aí em Atos. Não deveria chamar Atos dos Apóstolos, né? Deveria chamar Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Mais ou menos como está acontecendo aqui hoje. Estamos reunidos aqui, num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles começaram a ver aquilo que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Pois Deus hoje separou uma língua de fogo para vir sobre a vida de cada um de nós. Quem recebe, diga amém, dá glória a Deus, faz alguma coisa no seu lugar. E aí a Bíblia continua dizendo que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Ei, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. O Pentecostes, originalmente é chamado na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 23, de Shavuot. A festa de Shavuot, que era uma das 3 maiores festas bíblicas. E essa festa, ela é celebrada 50 dias após, 50 dias depois da Páscoa. E também, além de Shavuot, ela também era chamada de festa das colheitas, onde os que criam no Deus de verdade, o povo levava ao templo os primeiros frutos da terra. Eu quero dizer, se você não ofertou hoje, você perdeu uma oportunidade. Hoje é Pentecostes, e eu ensino isso todo ano. É o momento de nós apresentarmos para o Senhor aquilo que nós vamos ter de colheita. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, você não ofertou nada? Não é por mim, não é pela igreja. Eu não preciso do seu dinheiro, nem a igreja precisa do seu dinheiro. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com você. Quando a gente não semeia, a gente não recebe. Quando a gente não... Tem muita gente que, se você perguntar, por que você não oferta? Ah, eu não oferto porque eu não tenho. Ah, está errada a formação dessa frase. Você não dá, não é porque você não tem. Para quem crê no Senhor. Gente, essa menina despencou. O que você está fazendo, Luquinhas? Se deixar o Luquinhas cuidando de 2 tartarugas, uma foge, a outra volta grávida. Ela veio parar aqui no meio. Agora sai aí com cara de Zé Ruela. E você quer ser pastor, Luquinhas? Aproveita que hoje vai vir uma língua de fogo sobre a tua cabeça, irmão. Ei, volta aqui comigo. Hoje é festa dos primeiros frutos. É uma festa profética, quando a gente dá mesmo sem ter. E aí tem muita gente que fala, eu não dou porque eu não tenho. Está errado. Você não dá. É por isso que você não tem. Aprenda esse princípio. O princípio de Deus é diferente do princípio desse mundo. O princípio de Deus, a matemática de Deus é diferente. Então, eu vou dar uma oportunidade para você pegar a sua oferta e ofertar ao Senhor. Não hoje, semana que vem, porque a gente não tem tempo para isso. Mas começa a se antenar, começa a ficar ligado nos tempos de Deus. Fique ligado, fique antenado. Bem, geograficamente, o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2, aconteceu em Jerusalém. A cidade que virou um centro espiritual para o mundo judeu na época. Aliás, Jerusalém até hoje é um centro espiritual, só que não é só mais dos judeus. É dos cristãos e também dos muçulmanos. Tem alguma coisa especial em Jerusalém, irmãos? Tem algo especial ali.
Passou aqui no vídeo o cenáculo. Quando foi realizada a última Páscoa, eu tive o privilégio de ministrar naquele lugar. Tem algo especial. Mas a notícia que eu quero te dar é que o mesmo Espírito que desceu ali é o mesmo Espírito que vai descer aqui. Só quem recebe, diga aleluia, dá glória a Deus. Faz alguma coisa no seu lugar, pelo amor de Deus. Jerusalém se tornou um centro espiritual da época por causa da diáspora. Os judeus foram espalhados, separados, enviados para tantos lugares, outros continentes. E então, de festa em festa, de tempo em tempo, eles voltavam para Jerusalém. Povos que criam em Deus da Ásia Menor, da Europa, da África. Povos árabes que voltavam, retornavam para Jerusalém. Todos então vinham até o templo, como está descrito aí. Aí você começa a entender por quê que cada um começou a falar e entender na sua própria língua. Porque de vários continentes vinham os povos. E num só lugar, desceu línguas de fogo, que era o Espírito Santo. Irmãos, Pentecostes não é apenas um evento. Está dormindo, Borges? Eu não estou ouvindo. Pentecostes não é apenas um evento, não é somente uma festa. Ah, acordou. Mas é a manifestação, irmãos. Presta atenção nisso. Pentecostes é a manifestação estratégica do céu para a igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, acorda. Você é a igreja. É uma estratégia do céu. Pentecostes é a manifestação dessa estratégia para lançar a igreja no seu propósito. Tem muita gente que não está entendendo o que nós estamos comemorando hoje. Mas existe um propósito. Por quê? Porque tudo isso foi arquitetado pelo Senhor. Foi nesse ambiente, irmãos. Se a gente avaliar, analisar aqui Atos capítulo 2, foi nesse ambiente de festa, de diversidade, de expectativa, que o Espírito Santo desceu mudando toda a história, toda a história. A igreja, ela partiu para um novo caminho a partir daqui. E sabe o que eu quero te dizer? Vida Nova Hortolândia, Vida Nova Amanda, Vida Nova Socorro, a partir de hoje terá um novo rumo na história, porque nós vamos sim depender 100% do Espírito Santo. Se você está me entendendo, diga glória a Deus, aplauda o Senhor, faz alguma coisa. John Stott, ele disse numa frase, o Espírito Santo não veio apenas para nos emocionar. Nós vamos adorar o Senhor daqui a pouco, novamente. A equipe já está se preparando para ver o que eles vão ministrar para impactar os nossos corações e atrair o Espírito Santo. Mas John Stott diz que o Espírito Santo não veio apenas para nos emocionar. Não foi para isso. Mas para nos empoderar. Quer que eu te diga uma coisa, irmãos? Talvez você tenha tomado porrada na sua vida até hoje. Talvez você tenha apanhado. O que você faz não dá certo. Você tenta e não evolui, não flui. É porque está faltando o Espírito Santo. O Espírito Santo não desceu para deixar você emocionado. O Espírito Santo desceu sobre nós. E vai descer hoje também. Para nos empoderar, para tudo aquilo que nós fazermos em nome dEle, nos seja concedido. Tem alguém que pode receber, dizer amém, dar glória a Deus e fazer alguma coisa na presença dEle? O Pentecostes, primeiro, isso era só introdução. Primeiro, o Pentecostes, ele revela o poder que há na unidade, irmãos. O texto de Atos 2 diz exatamente isso. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se isso não é unidade, eu não sei o que é. No versículo 1, está declarando exatamente isso. Todos eles, seja da Ásia Menor, seja da África, seja países árabes, sejam europeus, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. O primeiro sinal de um mover do Espírito Santo, irmãos, é a unidade.
A primeira marca, a primeira característica é a unidade. O mesmo Deus, presta atenção nisso, que confundiu as línguas, lembra lá de Gênesis 11? O mesmo Deus que confundiu as línguas em Babel, por causa da soberba, do orgulho daquele povo. O mesmo Deus, agora em Atos 2, Ele unifica as nações em Jerusalém, pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é através da unidade. Diga comigo, unidade. Só quem quer transbordar no Espírito, diga bem forte, unidade. Só quem é apaixonado por Jesus, diga unidade. É a unidade, irmãos, unidade, unidade, unidade. A unidade é um solo fértil, e é Ele que atrai o avivamento. Enquanto não houver unidade, não tem avivamento, não tem derramado do Espírito Santo. Jesus tinha quantos apóstolos? Quantos? Vou dar para sacola. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12 apóstolos. Só desceu o Espírito Santo quando completou a equipe, quando houve unidade de novo. Quem traiu Jesus? Fala mais alto. Quem foi o desgraçado que traiu Jesus? Judas. A equipe tinha 12? Não, ela estava incompleta, até que se levantasse o 12º. Qual o nome do 12º? Aí, Marcelão, você é crente mesmo, meu irmão. Foi para a África com a gente. Fica em pé aí, Marcelão. Homem de Deus, missionário, próspero, está atrás de uma varoa. Aleluia. Você recebe? Depois fala comigo, sou empresário dele. Senta aí, Marcelo. Matias só se completou quando completou a equipe, que eram 11, voltou a ser 12. Aí aconteceu o Pentecostes. Sabe por quê? Porque a unidade atrai a presença do Espírito Santo. Se você chega nessa igreja e não dá graça e paz, e você não gosta de alguém, e você não cumprimenta alguém, e você fala mal de alguém, você está em, como que é o contrário de unidade? Você está em desunião, em desunidade. Você está errado. Irmãos, preste atenção numa coisa. Viver em unidade, estar em unidade, não é necessariamente você concordar com o que todo mundo pensa. Hoje aqui, mais de 1000 pessoas, nós estamos aqui. Não tem como concordar com todo mundo, concordar com a mesma pessoa. Mas a unidade tem a ver com respeito. Diga comigo, respeito. Fala mais alto, fala respeito. A unidade tem a ver com respeito. Eu respeito as diferenças do outro. Enquanto não houver isso, não tem derramar do Espírito Santo. E se não tiver o derramar do Espírito Santo, não tem empoderamento, não tem resultado melhor, não tem presença de Deus. É por isso que a unidade é imprescindível na igreja, irmãos. A unidade é imprescindível, nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar e nós precisamos viver em unidade. Diga amém. Então olha para quem está falando e fala assim, eu te amo. E se você não ama, fala assim, eu te respeito. Se alguém falar para você, eu te respeito, você já sabe que não te ama. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas nós precisamos aprender a respeitar. Respeitar as diferenças. Você já pensou? Quem é que não gosta de japonês? Se você levantar a mão, vou mandar você mudar de igreja, irmão. Mas você já pensou, se todo mundo não gostasse de japonês, como que seria de nós, os amarelos? Você não precisa gostar, você só tem que respeitar. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo não está na sua casa, no seu lar, na sua família, porque não tem respeito. Sua mulher não é obrigada a pensar do jeito que você pensa, o seu marido não é obrigado a pensar do jeito que você pensa. Mas para que haja o derramar do Espírito, precisa haver respeito, respeito, respeito. Porque através do respeito nós estamos vivendo a unidade. E quando a unidade acontece, o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce,
grandes coisas acontecem. Dá um aplauso lindo para Jesus. Romanos capítulo 15, verso 5. Diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles também um espírito de unidade, irmãos. Unidade, está vendo como é importante a unidade? E você vê o final do versículo: segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, nós possamos glorificar o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Não adianta, você não é melhor do que o seu irmão, mas você também não é pior do que o seu irmão. Você é diferente do seu irmão. E nós precisamos, para viver em unidade, respeitar as nossas diferenças. Quando vocês estão me entendendo, digam aleluia. E Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito legal de um livro que eu estou lendo dele, que diz o seguinte: onde há unidade, há autoridade. E onde há divisão, há desperdício. Talvez na sua casa esteja tendo desperdício, porque não tem unidade, porque não tem respeito, porque não tem amor. Eu quero te dizer que quando tem unidade, o Espírito Santo se manifesta. Alguém conhece aqui esse pastor Hernandes Dias Lopes? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar dele? Levanta a mão bem alta assim. Se você gosta de pregação, ouve esse cara. Na minha opinião, esse pastor aqui é o melhor da atualidade. Profundidade bíblica, conhecimento bíblico. Sabe por que eu estou fazendo esse merchan? Porque Vida Nova Hortolândia tem uma agenda com ele. Nós vamos receber, irmão, esse reverendo Hernandes Dias Lopes. Não tem data, mas ele vai nos visitar e vai pregar e vai nos ensinar. Quantos estão felizes, digam amém. Eu sei que você me prefere, mas esse cara é muito melhor, irmãos. Eu posso dizer, esse homem aqui é fantástico. Segunda coisa, o Pentecostes é uma plataforma de envio. O Espírito Santo vai descer sobre você para te enviar, irmãos. Olha que está no versículo 5 aí de Atos capítulo 2. 5 e 6, eu fiz um resumo. Judeus piedosos de todas as nações, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Irmãos, presta atenção em algo. O Espírito Santo não desceu, não veio sobre aquele povo, naquele dia, naquele lugar, para manter os discípulos reunidos eternamente. O Espírito Santo não desceu naquele lugar, descrito em Atos 2, e não vai descer hoje aqui, para fazer com que a gente fique juntinhos, até Jesus voltar. Não, não é para isso. Não é para isso. Mas o Espírito Santo desceu lá em Atos 2 e vai descer hoje aqui para enviar cada um de vocês, assim como enviou aqueles com poder e autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões, para abrir as portas que Satanás fechou, para a gente poder falar de Jesus a tantos quantos vierem à nossa frente. Alguém está me entendendo e pode dizer glória a Deus? Então preste atenção, o Espírito Santo vai descer, como desceu em Atos 2, para nos encher de poder. Pentecostes foi um treinamento prático de evangelismo transcultural, irmãos. 4 continentes ali representados. Só que a palavra de Deus é transcultural. O que significa isso, pastor? A cultura tem que se submeter à palavra. Nós fomos para a África agora. Eu fiquei abismado. Cada homem ali tem 2, 3 esposas. E aí? É cultural. Mas tem gente querendo mudar para lá. Num culto que eu preguei, eu falei assim: irmãos, eu estou tão apaixonado por Angola. Eu amo tanto Angola, que se eu não fosse casado, eu casava com uma de vocês. Meu irmão fez fila. Brincadeira. Mas a pastora não estava no auditório. Ela veio correndo e falou: ei, que palhaçada é essa? Irmãos, o que eu quero que você entenda?
A palavra de Deus, ela é transcultural. Sabe o que significa? Ela está acima da cultura. A cultura não define os princípios de Deus. São os princípios de Deus que definem a cultura. E eu disse naquele lugar, que aquele lugar é lugar de homem ter uma só mulher, e uma mulher ter o seu marido, porque não tem essa de cultura, tem Cristo. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Então se você tem mais de uma mulher, se arrependa, senão quebra sua cara. Aqui não tem essa de cultura não, aqui é Bíblia, são princípios. Pedro, irmãos, apóstolo Pedro, iletrado, pescador, que antes havia negado Jesus, lembra disso? Que? Eu sou o último a te deixar, enquanto todo mundo for embora, eu sou o último para apagar a luz, eu nunca vou te negar. Negou 3 vezes. Pedro, que antes havia negado Jesus, com medo, irmãos, medinho, covarde, após o Espírito Santo tomar a vida dele, ele começa a pregar. A Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se convertem, isso está lá em Atos 2:41. É isso que o Espírito Santo faz, é isso que o Espírito Santo faz comigo, com você, como fez com Pedro. Ele transforma covardes em colunas da igreja, é isso que ele faz, e é isso que ele vai fazer. Posso ouvir amém? E um aplauso lindo a Jesus. Irmãos, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Hoje eu liguei para o meu apóstolo, falei: apóstolo Petrizzi, estou te mandando essa mensagem, estou ligando para o senhor para te parabenizar. E aí nós começamos a falar sobre o passado, e eu lembro, irmãos, eu lembro como se fosse hoje. A nossa igreja lá em Campinas era uma igreja modesta, cabia ali umas 200 pessoas, talvez um pouco mais. E todo domingo de manhã o meu pastor chamava os aniversariantes da semana e alguém para orar pelos aniversariantes da semana. Todo domingo, quando ele fazia isso, eu já saía da igreja, descia as escadas, ia para o banheiro e fingia que eu estava fazendo cocô. E quando eu ouvi ele falando: fulano, ore pelos aniversariantes, eu falava: acabou, agora eu posso voltar. Porque eu tinha medo de pegar um microfone e orar. Mas houve um dia que o Espírito Santo me tomou, e aí aquele que era covarde deixou de ser covarde, e eu comecei a pregar o Evangelho. Eu ainda não sei, mas amo o que faço, por causa da ousadia derramada pelo poder do Espírito. Pois eu quero dizer, Deus vai encher você através do Espírito Santo, e você vai ser ousado para anunciar palavras de salvação aonde você entrar. Só quem recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Só um dado interessante, aqui em Atos 2, aproximadamente 16 nacionalidades são mencionadas. E aqui em Atos 2, é o exemplo, é uma prévia da grande comissão, descrita lá em Mateus 28. O que eu quero que você entenda é que após o Pentecostes, irmãos, nasceu de fato a igreja. Uma igreja missionária, uma igreja internacional, uma igreja ousada. Hoje, por que nós estamos aqui clamando pelo Espírito Santo? Para que isso aconteça conosco também. Para que Deus mude o rumo da nossa história. Para que Deus venha nos preencher e nos capacitar, nos empoderando para fazer o propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. Marcos 16:15, Jesus disse: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Aqui pessoas? Aqui pessoas? Fala mais alto, que pessoas? Todas, todas, não é somente para as boazinhas, para as legais, é principalmente para aqueles que são ruins, como você era. Vá pelo mundo e prega o Evangelho para todas as pessoas. Isso só é possível se a gente for cheio do Espírito Santo, irmãos. Mateus 28:19, não tem como não amar esse texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando todos eles a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, quem aqui é... O que você era mesmo, amor, antes? Você não tinha coragem? Tímido. Quem é tímido aqui? Pode levantar a mão. Quem é tímido não tem nem coragem de levantar a mão. Levanta a mão, tímido, levanta bem alto, faz assim, ó. Eu não vou falar para você vir aqui. Vem aqui, brincadeira. Você que é tímido, o Espírito Santo vai te pegar hoje. Entenda o que eu vou falar. Você vai ficar sem vergonha. No bom sentido, irmão. Irmã, Deus vai tirar, vai remover a sua vergonha. Sabe por quê? Porque talvez você esteja perdendo grandes oportunidades de relacionamento, de trabalho, profissional, financeiro, por causa da sua timidez. Deus hoje vai remover a sua timidez, para que você possa prosperar no caminho que Ele definiu e determinou. Só quem recebe, diga amém, dá um aplauso lindo a Jesus. Terceira coisa, e última, Pentecostes, ele inaugura uma nova era, irmãos. O Pentecostes inaugura uma nova era. Sabe que era essa? Não é mais a sua era, não é a minha era, mas é a era da igreja. Pentecostes hoje, nós estamos comemorando porque vai inaugurar uma nova era. Um novo tempo começa para a igreja Vida Nova, irmãos. É um novo tempo, é uma nova era. Atos 2,17, nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Lembra onde nós lemos isso? 800 anos antes de acontecer, quase 1000 anos antes, o profeta Joel, no capítulo 2, anunciou exatamente essas palavras. Pedro, então, ele cita Joel capítulo 2, para explicar que aquilo que não era embriaguez do povo, como muitos estavam achando, mas era o cumprimento da promessa de um novo tempo, de uma nova era. Eu quero te dizer, irmãos, é claro que tudo aquilo que nós conseguimos, alcançamos e chegamos até aqui, foi obra de Deus, mas hoje, inaugura uma nova era, um novo tempo, e nós vamos viver toda a graça, toda a paz e toda a prosperidade que o Senhor tem para cada um de nós, e na medida que você crê, você vai receber. Quantos creem aqui, digam aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Louvor. Irmãos, Pentecostes marca a passagem do antigo para o novo, daquilo que era antigo para aquilo que vai ser novo. Marca a passagem da lei para a graça. Marca a passagem da espera para o envio. O templo, irmãos, o templo já não é mais o único lugar da habitação de Deus, como era antigamente, como era no Antigo Testamento. O lugar, o templo, não é mais o único lugar da habitação de Deus. Depois do Pentecoste, cada crente, tem algum crente aqui que pode dizer aleluia? Cada crente passa a se tornar casa de Deus, templo do Espírito Santo, irmãos. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? O que você está fazendo com a casa de Deus? Ele quer que você seja a casa favorita dele. Por onde você tem ido, por onde você tem andado, o que você tem feito? Hoje Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para acertar a rota. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Porque Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes por onde você tem andado, por onde você tem colocado esse templo, esse corpo. Deus te trouxe hoje aqui. Ele quer encher esse corpinho. Ele quer encher você com a presença dEle. Mas você precisa se esvaziar daquilo que não agrada ao Senhor. Deus sai do Santo dos Santos, irmãos, para se manifestar no interior dos homens. Ele deixa o Santo dos Santos
para que Ele possa se manifestar. E bate no peito, fala assim, é aqui, ó. Fala com fé, fala, é aqui. É aí que o Espírito Santo quer se manifestar. Aí é a casa de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo a continuação desse período, desse derramar do Pentecostes. O que aconteceu em Atos 2 não foi isolado e acabou e ponto final. O que aconteceu em Atos capítulo 2 foi só o começo. Diga comigo, o começo. Fala mais alto, fala, foi o começo, foi o começo. Nós estamos vivendo o continuar daquilo que começou em Atos 2. Porque quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela se torna imparável. Imparável. Eu não sei se você sabe, mas quase 80 pessoas entraram no grupo para ajudar as crianças famintas em Angola. Não precisa entrar mais, até porque está fechado, você perdeu a oportunidade, não precisa mais, já deu. Amanhã começa a alimentar, mais de 200 crianças, amanhã. Segunda-feira, quando você estiver almoçando, pode almoçar tranquilo, porque amanhã começa a servir comida para mais de 200 crianças. Elas não vão dormir de barriga vazia, elas não vão dormir sem saber o que vão comer. Sabe por quê? Porque 80 pessoas se levantaram, cheias do Espírito Santo. E eu pergunto, e você? E você? E você vai ter oportunidade. Agora em julho ou agosto, nós vamos começar um trabalho aqui com as crianças que não têm condições de ir para a escola particular, e que as mães precisam trabalhar, e que não tem aonde deixar. Nós vamos começar com 50, 60, 80, eu não sei com quantas crianças. Deus vai nos direcionar, mas nós precisamos da sua ajuda. Quantos aqui podem apoiar esse projeto? Levanta a mão. Quem pode apoiar esse projeto? Faz assim. Está vendo? Já deu certo. Já deu certo. Sabe que nós vamos começar no segundo semestre? Uma escola profissionalizante. Olha aí do seu lado, vê se tem um vagabundo. Vê se tem. Se tem, denuncia ele para mim aqui. Nós vamos começar uma escola profissionalizante aqui. Nós vamos ensinar marcenaria. É ou não é, Samuel? Nós vamos ensinar uma tecnologia nova de tijolos ecológicos, certo, Edilson? Nós vamos ensinar, você nem sabe, Enzo, mas já estou te avisando. Nós vamos ensinar informática. Nós vamos ensinar. Cadê o engenheiro elétrico? Que a esposa tem uma cafeteria. O Alisson veio hoje? Aí não veio. Tá vendo? Pega ele. Mas avisa ele que ele vai estar no projeto. Vai ensinar elétrica. Nós vamos ensinar, que mais? Não, tinha mais coisa. O que era mesmo? Eu não sei, eu sei que não vai ter mais vagabundo. Nós vamos ensinar esse povo a prosperar, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, se você recebe, já vai ficando em pé no seu lugar. Nós seremos a igreja mais próspera, mais rica, porque nós vamos trabalhar, e porque seremos empoderados pelo Espírito Santo. Só quem recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Ei, tá preparado aí? Tá preparado para o fogo descer? Pergunta para o irmão do seu lado, você está preparado? Ei, presta atenção numa coisa. O Pentecostes foi o batismo da igreja com fogo. E onde há fogo, há movimento. Não dá para ficar parado. Sabe por que nós estamos indo de dentro para fora? Hoje tem Vida Nova Amanda, Vida Nova Socorro. Estamos namorando o Monte Mor, em nome de Jesus vai acontecer. Mas Deus tem pressa, fala comigo assim, ó, pressa.
Está nascendo vida nova Angola. Pode aplaudir o Senhor. Sabe o que é, irmãos? Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. Não é sobre nós, mas é sobre o reino. O reino é maior do que paredes, do que estruturas. E para viver o reino, não tem como se nós não formos cheios do Espírito Santo. Eu quero que você feche seus olhos, é onde você está. Feche os teus olhos. Você não vai pedir nada para ninguém, você vai pedir para você e por você. Você vai pedir para Deus encher você agora com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. Assim como aconteceu em Atos capítulo 2, línguas de fogo descendo sobre aquele povo, assim acontecerá com você. Levante suas mãos, levante as suas mãos o máximo que você pode, e comece a orar, e comece a clamar, e comece a pedir.